Olá, meu nome é Alexandre Henrique e irei iniciar as aulas 29 e 30 do curso de Física 1, que é o Teorema da Energia Mecânica. Bom, fazer uma revisão do que a gente viu até agora. A gente falou nas aulas anteriores que o trabalho de uma força resultante ele é igual à variação da energia cinética. Então, o trabalho da força resultante varia a energia cinética de um sistema. A gente falou que o trabalho de uma força resultante é igual à força resultante média, multiplicado pelo deslocamento, multiplicado pelo cosseno de θ formado pela força e o deslocamento. Bom, eu falei do trabalho da força peso, que é mais ou menos mgh. Então, se você tiver em uma altura, você vai ter energia potencial gravitacional e ela tem o trabalho. Se você sair de uma altura de 1 metro e for para uma altura de 5 metros, você tem que realizar trabalho negativo porque você está indo contra a gravidade, colocando a gravidade no sentido para baixo. Então você aumenta a sua energia potencial realizando o trabalho. E quando você diminui a sua energia potencial, você ganha energia cinética. Bom, eu falei do trabalho da força peso e o trabalho da força elástica, que é mais ou menos também kx² dividido por 2. Bom, quando a força resultante for variado, você tem que o trabalho é numericamente a área do gráfico entre força e deslocamento. Então aqui está a força em Newton e o deslocamento em metro. Então se a área vai ser o trabalho. Bom, se a área estiver nesse quadrante, o trabalho é positivo. Se a área estiver nesse quadrante, que é o quarto quadrante, o trabalho vai ser negativo. Então, dependendo de onde está a força, se a força estiver negativa, você tem que o trabalho vai ser negativo. Se a força estiver positiva, você tem que o trabalho é positivo. Isso foi uma revisão da aula anterior. Bom, o que a gente vai estudar nessa aula? A gente vai estudar nessa aula a energia mecânica. O que é energia mecânica? A energia mecânica diz o seguinte, que o trabalho da força resultante ele é igual à variação da energia cinética. Então, o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Então, a gente pode falar de todas as forças. Por exemplo, o trabalho da força peso, mais o trabalho da força normal, mais o trabalho da força elástica, o trabalho da força elétrica, mais o trabalho da força gravitacional. Todos esses trabalhos, que seria o peso, o trabalho da força magnética, todos esses trabalhos você vai ter uma variação da energia cinética. Então você vai ter mv² dividido por 2 é a velocidade final, menos mv², a velocidade inicial, dividido por 2. Então aqui você percebe que no trabalho dessas forças você tem forças conservativas e forças não conservativas. Quais são as forças conservativas? O que é força conservativa? Quando você realiza o trabalho de uma força conservativa, você tem aquela relação. Se você aumenta a energia potencial, você diminui a energia cinética. E se você diminui a energia potencial, você aumenta a energia cinética. Então, essas são as forças conservativas. Ela conserva a energia do sistema. Quem são elas? As forças conservativas é o peso, a elástica, a elétrica, o empuxo e a força magnética. Então, essas são as forças conservativas. Então, toda vez que você tiver uma força conservativa, quando você aumenta a energia potencial, você diminui a energia cinética. E quando você aumenta a energia cinética, você diminui a energia potencial. Então, aqui eu coloquei o trabalho das forças, tanto conservativas como não conservativas. Quem seriam as forças conservativas? Seria a força peso, a força elástica, a força elétrica. Aqui a gente também pode botar por exemplo, o trabalho da força do atrito,
Isso aqui seria igual a massa vezes a velocidade final dividido por 2, menos a massa multiplicado pela velocidade inicial dividido por 2. Final menos inicial. Então, com isso, a gente tem que, o seguinte, a gente pode resumir isso aqui sendo que o trabalho das forças conservativas mais o trabalho das forças não conservativas vai ser igual a energia cinética final menos a energia cinética inicial, ok? Com isso, você vai ter as energias potenciais. Por quê? Porque, então você vai ter que a energia potencial do início menos a energia potencial final mais o trabalho das forças não conservativas vai ser igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Bom, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar tudo que é do início e botar de um lado e tudo que é do final para o outro lado. Então a gente tem aqui a energia potencial inicial mais a energia cinética inicial mais o trabalho das forças não conservativas vai ser igual à energia cinética final mais a energia potencial final. Por quê? Porque o trabalho das forças conservativas, você tem que o trabalho é a variação da energia. Então, a energia potencial do início menos a energia potencial final mais o trabalho das forças conservativas é igual à variação da energia cinética. Eu peguei tudo do início e coloquei para um lado e tudo do final para o outro lado. Isso aqui, ó, a energia potencial inicial mais a energia cinética inicial, isso é a energia mecânica. Então, a energia mecânica inicial mais o trabalho das forças não conservativas vai ser igual à energia mecânica final. Então, tá aqui o teorema da energia mecânica. Toda vez que você tiver um sistema, a energia mecânica do início mais as forças não conservativas vai ser igual à energia mecânica do final. Sempre. Então, você tem que sempre se lembrar que quando o sistema é conservativo, quando o sistema for conservativo, só irá ter trabalho das forças conservativas. Então, quando o sistema for conservativo, você vai ter que a energia mecânica inicial vai ser exatamente igual à energia mecânica final. Não se esquecendo que energia mecânica sempre será igual à energia potencial mais a energia cinética. Então, a energia mecânica do início sempre vai ser igual à energia mecânica do final, se só houver trabalho da força conservativa. Então, se houver trabalho da força peso, da força elástica, da força elétrica, da força do impulso e da força magnética, se houver trabalho dessas forças, o sistema vai ser conservativo. Então, a energia mecânica do início vai ser igual à energia mecânica do final. Bom, o que é interessante a gente fazer? A gente fazer dois exemplos. Como assim? Eu vou colocar um exemplo muito interessante, no entanto, com várias constantes. O exemplo seria o seguinte: imagine que no vestibular ele fala que um jovem estudante foi para o Beach Park, lá em Fortaleza. Bom, o Beach Park ele tem, se eu não me engano, 30 metros de altura. Então, quando uma pessoa está aqui em cima, ó, ela tem uma energia potencial e ela vai descer no tobogã e aqui ela não vai ter mais energia potencial. Para ela subir toda essa altura, você tem que gastar energia. Por quê? Porque você está aumentando a sua energia potencial. Então, para você aumentar a sua energia potencial, é sempre uma realização não espontânea. Por isso que você tem que gastar muita energia para subir esses 30 metros. Ao subir esses 30 metros, lá em cima você tem energia potencial.
mas você não tem energia cinética. Por que você não tem energia cinética? Porque sua velocidade aqui é zero. Então, a velocidade desse cidadão é zero. Então, ele não tem energia cinética. Bom, digamos que a gravidade é 10 metros por segundo. E digamos que a massa dele seja de... deixa eu ver aqui um número que vai se mudar. Não, aqui vai ser uma altura de 20 metros. Então a massa dele, digamos que seja 50 kg. O que o enunciado vai perguntar? Qual vai ser a energia, qual seria a velocidade final dele? Ele tem uma velocidade inicial e uma velocidade final. Se você fosse fazer por resultante, não seria. Se você fosse fazer por resultante assim como é na física 4, perceba que quando ele estivesse aqui, ele ia ter uma normal para cá e um peso para cá. Quando ele estivesse aqui, ele ia ter uma normal para cá e um peso para cá. Então você percebe que a normal está variando. Então você não tem como colocar que a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Por quê? Porque a força resultante está variando em todo o percurso. O que você tem que usar em um sistema desse? Você tem que usar a energia mecânica. Por quê? Porque a energia mecânica do início vai ser igual à energia mecânica do final. Então, qual é a energia, o que é energia mecânica? Energia mecânica é a energia potencial inicial mais energia cinética inicial, que é igual à energia potencial final mais energia cinética final. No início não tem energia cinética, então aqui é zero. No final, ele vai estar a uma altura de zero em relação à diferença. Então, se ele tem uma altura zero, ele não vai ter energia potencial. Por quê? Porque a energia potencial gravitacional é multiplicada pela altura. Se a altura é zero, então a energia potencial final é toda zero. Então, ele tem energia potencial no início, que vai resultar em energia cinética final. Então, toda a energia cinética, toda a energia potencial do início vai ser transformada em energia cinética. Isso não tendo atrito, não tendo forças não conservativas, falando que o atrito é igual a zero, então não tem forças não conservativas. Então qual é a energia potencial do início? A energia potencial do início é a massa multiplicado pela gravidade multiplicado pela altura. O desnível da altura, sempre pense nisso, é o desnível. Por exemplo, se tivesse, se o solo fosse 10 metros, então seria 20 menos 10, seria o desnível de 10 metros. Então sempre pense no desnível. Qual é o desnível desse brinquedo? É 20 metros. Então isso vai ser igual a massa multiplicado pela velocidade ao quadrado final dividido por 2. Então você tem a massa nos dois lados multiplicando, você pode cortar a massa. Então a massa não interfere. O que está interferindo para a energia potencial? Somente a altura. Você aumenta a sua energia potencial gravitacional com a altura, não importa a massa. Então você vai ter que a velocidade final ao quadrado vai ser 2 vezes GH. Então você tem que a velocidade final ao quadrado, a velocidade final vai ser a raiz quadrada de 2GH. Então a velocidade final, quando ele chegar aqui, ó, aqui vai ter uma piscina. Quando ele chegar aqui, ele vai estar com uma velocidade de 2 vezes a gravidade, que é 10, multiplicado pela altura, que é 20. Agora você entende porque eu coloquei 20 não 30. Por quê? Porque essa é a raiz quadrada. A raiz quadrada de 30 não seria exato. Seria 30 vezes 2, 60. Não ia dar uma raiz exata. Então a velocidade final vai ser igual a raiz quadrada de 400. Ó. 10 vezes 20, 200 vezes 2, 400. Portanto, a velocidade final desse cidadão seria de 20 metros por segundo. Então, se ele sair, se o tobogã tiver 20 metros de altura, ele vai ter uma energia potencial que será transformada em energia cinética. E ele vai chegar com energia cinética aqui de 20, vamos chegar com uma velocidade final aqui de 20 metros por segundo. Então, ele transformou toda a energia potencial em energia cinética. Isso usando o teorema da energia mecânica.
Por quê? Porque a energia mecânica do início é igual à energia mecânica do final. Ok? Então, a gente pode fazer outro exemplo. Qual seria o outro exemplo? Eu falei que as forças conservativas, o trabalho das forças conservativas era o trabalho da força peso, como eu coloquei aqui, o trabalho da força elástica, o trabalho da força elétrica, o trabalho da força magnética e o trabalho da força do empuxo. Então, o que é interessante para essa física? Física 1, a gente falar do trabalho da força peso e o trabalho da força elástica. Por quê? Porque o trabalho da força elétrica, eu estou falando no curso de Física 3. Toda vez que um elétron ele sempre tem um elétron, que é uma carga negativa, tende a ir para o maior potencial elétrico. Por quê? Porque o trabalho é positivo, porque é uma grandeza escalar, então o sinal importa. E toda vez que um próton se aproxima de uma carga positiva, você está aumentando a energia potencial, portanto você está realizando trabalho. Então quando ele se afasta de uma carga positiva, você diminui a energia potencial, portanto você aumenta a energia cinética, é uma força conservativa. Então, para a física 1, eu vou ficar só no peso e na elástica. Vamos ver, por exemplo, um trabalho de uma força, o trabalho da força elástica. Como poderia ser? Bom, deixa eu pegar o exemplo aqui. Vou apagar isso aqui, vou deixar isso aqui, ó. Então as forças conservativas são 5 forças conservativas. Agora, o exemplo seria o seguinte. Digamos que você tem esse movimento aqui, ó. Não. E aqui em cima você vai ter uma mola com um bloco. Bom, aqui você vai ter uma altura HA, aqui você vai ter uma altura HB e aqui você vai ter uma altura HC. Então ele fala o seguinte, ele fala que a massa desse bloco é 0,2 kg. Ele fala que a constante elástica é 200 Newton por metro. Ele fala que a altura HA é 0,7 metros. A altura B vai ser igual a... Não, a altura A é igual a 0, a altura A é igual a 0,5 metros. Tem que arrumar o desenho. A altura B 0,7 metros e a altura C é igual a 1 metro. E aqui vai ter um raio. E o raio vai ser igual, ó. O raio vai ser igual a 1 metro. Bom, vou apagar essa figura aqui. Vou fazer uma nova. Então aqui vai ter um círculo. Aqui vai sair de uma altura, vai para essa altura aqui. Então aqui está o HC, o HB vai estar aqui. Aqui vai ser HB e aqui vai ser aqui está o plano. Então aqui vai ser o HA. Bom, e aqui tem uma mola e tem um bloco. O que ele pergunta? A primeira pergunta que ele faz é o seguinte: qual tem que ser o tamanho da compressão da mola, portanto o X. Qual é o X para que o bloco chegue na altura B? Então ele quer saber qual vai ser o comprimento dessa mola, que tem uma constante, para que esse bloco chegue até a altura B. Portanto, aqui vai ter uma energia mecânica inicial e aqui vai ter uma energia mecânica final.
Bom, perceba o seguinte, se você for fazer por dinâmica não, pelas leis de Newton, esse bloco ele tem um anormal para cá e um peso para cá. Aqui ele vai ter um anormal para cima e um peso para cima. Então você ia ter que estudar todo o movimento para fazer que a força resultante aqui seria normal menos o peso menos a normal. Aqui seria ter que decompor a normal no eixo Y e no eixo X para achar a resultante. Então fazer por dinâmica esse exemplo não rola. Não é algo que dá para fazer em um vestibular que precisa de fazer uma questão de 3 minutos. Então você tem que fazer por energia mecânica. Por quê? Porque ele vai ter que dizer que não tem forças não conservativas. Então não tem forças que diminuem a energia mecânica. Bom, e ele quer saber qual é a compressão da mola para que esse bloco chegue até a altura HB. Então você tem que a energia mecânica do início vai ser igual à energia mecânica do final. Então a energia mecânica do início é igual à energia mecânica final. Qual é a energia? O que é energia mecânica? É energia potencial inicial mais energia cinética inicial. Bom, ele fala que aqui a velocidade é igual a zero, o bloco está parado. Então, ele vai ter duas energias potenciais, perceba. Ele vai ter a energia potencial gravitacional, porque ele está em desnível, e ele também vai ter a energia elástica, que é dada como kx ao quadrado dividido por 2. Isso vai ser igual aqui, ó. Ele não vai ter energia potencial elástica, mas ele vai ter energia gravitacional. Por quê? Porque ele está em um desnível. Então vai ser mghb e aqui o HA. Então você tem que perceber que ele vai ter uma energia potencial aqui e uma energia potencial aqui. Bom, o que ele está perguntando? Ele está perguntando a compressão da mola. Por quê? Porque quando você comprime uma mola, aqui está uma mola. Quando você comprime ela, você tem que aplicar uma força. Então tem que aplicar uma força. Então se você está aplicando uma força sobre o sistema, a força é negativa. Então você está aumentando a energia potencial e diminuindo a energia cinética. Concorda que quando o bloco estiver comprimindo essa mola, ele vai ter uma energia potencial? Por quê? Porque toda energia potencial é aquela que tem potencialidade da velocidade. Então se você comprime a mola, ali está tendo uma energia potencial elástica. Se você soltar esse bloco, a mola vai voltar para a sua compressão normal, mas vai diminuir sua energia potencial, mas vai dar energia cinética para o bloco. Portanto, é uma força conservativa, assim como a gente viu nas aulas anteriores. E ele está perguntando justamente qual será a compressão para que o bloco chegue aqui e pare. Se ele está parando, ele vai parar aí, ele não vai ter energia cinética final. E ele está perguntando qual é a compressão que você tem que dar para essa mola para você conseguir realizar todo esse percurso. Então você tem que calcular o x. Então você vai ficar assim: a massa do início 0,2 multiplicado pela gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, multiplicado por 10 vezes a altura de h. H é 0,5 mais o k, que é 200, multiplicado pelo que você quer, o x ao quadrado, dividido por 2. Vai ser igual a massa 0,2 multiplicado pela gravidade, que é 10, multiplicado pelo desnível de B, que é o desnível de B 0,7. Então aqui corta com corta, vai ficar 2 multiplicado por 5, 1. 2 multiplicado por 0,5. 0,5 vezes 2 é 1. Mais aqui vai dar 100x ao quadrado, que é igual a 2 multiplicado por 0,7. Então você vai ficar com 100x ao quadrado é igual a 2 vezes 0,7 é 1,4 menos 1. Então você vai ter que o x ao quadrado vai ser 0,4, ok? Dividido por 100. Se você tirar a raiz disso, x vai ser igual a raiz quadrada de 0,4 dividido por 100. Qual é a raiz de 0,4? É 0,2. Por quê? 0,2, 0,2 vezes 0,2 dá 4.
vezes 0, 0, 0, 0. Então aqui você tem 0,04. Ok? Não, então seria 0, seria, multiplique em cima e embaixo multiplique em cima e embaixo por 10, seria 4 dividido por 1000. Então vai ser a raiz quadrada de 4 dividido por 1000. Então aqui você poderia fazer, seria 0,2 dividido, não. Então x, vou colocar aqui, ó, x vai ser 2 dividido, 1000 é 10 ao quadrado vezes 10, então fica 10 a raiz de 10. Então x vai ser, bom, vai ser 0,2 vezes raiz de 10 metro. Ok? Então a compressão que você tem que dar para essa mola seria justamente 0,2 metros. Tira esse raiz de 10 aqui, 0,2 metros. Que é igual a 20 centímetros. Seria 20 centímetros. Ok? Então, a compressão que você tem que dar para... não, seria 0... Aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui e fazer de novo. Ó. Aqui seria o seguinte. Seria x ao quadrado igual a 1,4 menos 1, dá 0,4, dividido por 100. Então, a raiz quadrada de 0,4 dividido por 100 é igual a 0,02 metros, que é igual a 0,2 metros. Então, isso aqui está em metros, porque é o SI. Então, a compressão que você tem que dar é de 0,02 metros para que esse bloco chegue até a altura HB. Ok? Bom, vamos agora, se ele falasse que o bloco chegasse até aqui, ó, até a altura HC, mas, perceba, se ele chegar com uma velocidade muito alta aqui, você tem que esse bloco vai sair da normal, ele não vai ter normal. Então a normal aqui, ó, tem que ser igual a zero. Por quê? Porque se a normal for diferente de zero, você vai ter que a normal vai ser maior que o peso. Então se a normal for maior que o peso, esse bloco saiu da superfície, porque não vai ter mais normal. Então você precisa ter que o peso, ele tem que ser maior que a normal aqui. Por quê? Porque se o peso for maior que a normal, ainda tem peso. Por ter peso, esse bloco não vai sair da superfície. Então eu deixo para vocês fazer justamente esse exemplo. Qual seria a compressão para que o bloco chegue até a altura C? Ok? Então a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham entendido o que é energia mecânica. A energia mecânica vai ser sempre a soma da energia potencial mais a energia cinética. Ok? Então até a próxima aula, que será de potência. Tchau, tchau.